Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade em nossas aulas novamente. Hoje vamos conversar sobre política fiscal. Lembrem que eram 3 políticas, nós conversamos sobre a monetária. Vamos falar agora sobre a fiscal e deve ter mais um outro videozinho logo em seguida falando sobre a política cambial, ok? Deixa eu diminuir de novo aqui minha imagem para vocês poderem me enxergar bem. Tá? Vamos projetar. Ok? Então, política fiscal. Então, aquela definição que nós tínhamos já conversado sobre política anteriormente, né? Vale a mesma coisa. Então, política, palavra política, o mesmo significado. Conjunto de ideias aí, no nosso caso, política federal, do governo federal com relação ao fisco agora, fiscal. Mas o que é isso aí? O que é política fiscal em si? O que ela envolve, né? Quais são os agentes? Quem que está diretamente ligado a essa política fiscal do governo federal? Quem são essas pessoas que tomam a decisão? Tá? Então, o principal órgão que tem aí, já tinha mostrado essa foto para vocês quando falei sobre Brasília, tá? Mas o principal órgão da política fiscal brasileira é o Ministério da Economia. Tá? É daqui que saem todas as políticas, as ideias. É aqui que faz com que isso aconteça na prática. Tá? É assim como eu coloquei lá no Banco Central, na política monetária, na atualidade, nesse governo, o ministro da Economia brasileira é o Paulo Guedes, né, tão famoso na televisão, você já deve ter escutado várias vezes, ele que é o condutor da nossa economia. Então, ele que trabalha naquele prédio ali no Ministério. Tá? Então, nós vimos 2 políticas econômicas grandes, né? A política monetária, que é o Banco Central, tá? Que é um prédio diferente dos outros ministérios, aquele preto que nós vimos, e a política fiscal, que é comandada pelo ministro da Economia. No passado, aí no Brasil, antes dele, chamava-se Ministério da Fazenda. Tá? Daí entrou esse novo governo e resolveu mudar o Ministério da Fazenda para o nome comum, assim como nos outros países, chamado Ministério da Economia. Lá nos Estados Unidos, só para aquele nosso efeito comparativo, esse cargo dele aqui não se chama ministro da Fazenda e nem da Economia, lá se chama chefe do Tesouro Nacional. Tá? Então é o Tesouro americano responsável pela arrecadação de tributo, esse tipo de coisa. Tá? No Brasil, então, é o ministro, na atualidade, ministro da Economia. Ok? O que essa política fiscal faz? Tá? Então eu vou ler aqui para vocês para a gente poder seguir. Tá? Integram a política fiscal os programas do governo relacionados com a compra de bens e serviços, o gasto e transferências e a quantidade e o tipo de impostos, as decisões do governo que se referem a gastos públicos e aos impostos constituem a política fiscal. Às vezes eu coloco poucas definições aqui para vocês, só para a gente ter um parâmetro para a gente discutir, mas sempre gosto que vocês tenham o entendimento das nossas matérias, do nosso conteúdo, no nosso linguajar próprio, no nosso dia a dia, né, com as palavras de vocês. Então, para vocês entenderem assim, o que é a política fiscal então? O que esse cara faz? O que o ministro da Economia faz? O que o Ministério faz? Então, a grosso modo, falando para nossas aulas aqui de uma economia superficial, é importante entender o seguinte, tá? Esses programas que eu citei aqui do governo, de bens e serviços e gastos e transferências, o que isso quer dizer? Então, 50% da política fiscal, ela é como que se arrecada dinheiro, como que eu tiro o dinheiro da sociedade. Tá? Tem um próximo slidezinho aqui, ó, vou até abrir ele para vocês, o efeito Robin Hood. Tá? Então, o que o governo faz no Ministério da Economia? Ele vai até nós, sociedade, deveria ser assim, tá? E supostamente daquelas pessoas que têm mais, que têm maior renda, tá? Ele tiraria parte do dinheiro dessas pessoas através de tributos, tá? Eu pago o tributo, ok? E porque supostamente eu ganho mais, e aqueles que ganham menos não pagam tributo. Então, se o meu salário é muito baixo, tá? Se a minha renda é muito baixa, teoricamente eu não deveria pagar tributo. Se a minha renda começa a ser um pouco mais elevada, de um montante para cima, eu começaria a pagar tributo. Tá? E esse dinheiro tirado da sociedade que pode pagar tributo vai parar na mão do Estado, do governo. O governo vai organizar esse dinheiro da melhor forma possível e vai redistribuir de novo na sociedade.
Tá? Então ele vai gastar da maneira que ele, governo, da pessoa que nós elegemos para estar lá enquanto presidente aqui no Brasil, tá? E todos os ministérios que compõem esse governo, cada um desses ministérios tem um orçamento, vai pegar parte desse dinheiro arrecadado e vai reinvestir de novo na economia, vai gastar novamente na economia, teoricamente, para beneficiar aquelas pessoas que não pagaram tributo. Essa que é a grande discussão que tem aqui no Brasil. É uma pena nós não estarmos hoje em sala de aula para nós podermos ter essa argumentação na hora aí com vocês, na prática, né? Vocês podendo dar os exemplos das cidades, do dia a dia de vocês aí, aquilo que vocês acham justo, não acham justo em questões de tributação, se vocês acham que deveriam pagar ou não deveriam pagar. Tá? Mas a tributação é necessária, é preciso que exista. A discussão que existe na prática é quem que deve estar pagando, quais as pessoas que deveriam pagar. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso salário que começa a pagar imposto de renda, ele é baixo e não é alto. Então, teoricamente, os tributos não são destinados a classes altas, são destinados a classes baixas. Tá? E o nosso tributo bastante é no consumo. Então, o que isso quer dizer? Se eu estou consumindo, estou pagando um tributo embutido, ele não é diretamente na renda, não é no que eu ganho, é no que eu compro. Tá? Então, se eu tenho uma renda muito baixa e eu me limito a comprar só comida, por exemplo, tá? Teoricamente eu não deveria pagar tributo. A minha renda é muito baixa, eu só estou me alimentando, não tenho dinheiro para fazer mais nada. Tá? Mas como o tributo está dentro dos alimentos, está dentro das bebidas, eu também estou pagando tributo mesmo sem merecer, de fato, estar fazendo isso. Tá? Então essa reforma tributária que nós escutamos muito no Brasil, que ela realmente é necessária, ela não é para baixar os tributos, não pense que isso vai acontecer. Tá? O Brasil tem em torno de 38% de tributação. Tá? Então, por exemplo, se você ganha R$1.000, R$380 desse teu salário, você paga direta ou indiretamente em tributos, consumindo, o imposto de renda, o INSS, aí vai. Tá? Então, não vai diminuir o teu tributo, mas vai mudar e organizar a maneira de quem deve pagar realmente, deixar mais justa e uma melhor maneira, mais fácil de enxergar, mais fácil de controlar a tributação. Então, 50% da política fiscal é tudo e qualquer forma de como arrecadar o dinheiro. Tá? Então, se o governo federal cria um tributo novo, política fiscal. Se o governo federal resolve baixar a taxa de imposto de renda, política fiscal. Se o governo federal resolve comprar carros para a fiscalização da Receita Federal, política fiscal. O governo federal resolveu abrir concurso público para contratação de agentes do INSS, política fiscal. Tudo que envolve arrecadação, independente se é um tributo diretamente ou não, tá? Qualquer coisa que seja para controlar. O governo federal gasta milhões e milhões aí para desenvolver sistemas de controle de tributação. Tá? Como que as empresas devem estar pagando, recolhendo seus tributos e tudo mais dentro de sistemas. Hoje em dia tem que fazer essas transmissões mensalmente. O governo sabe tudo o que acontece dentro da empresa, o estoque dentro da empresa, o financeiro, físico, a parte de funcionários. Então tudo hoje em dia é transmitido. Isso é um dinheiro enorme gasto no controle da fiscalização. Então quando você se opta em gastar nisso, política fiscal. Tá? Então tudo que envolve arrecadação. Do outro lado da moeda, os outros 50% da política fiscal, é tudo de qualquer forma de como o governo resolveu gastar o dinheiro. Então, eu vou destinar tanto por cento para a saúde, tanto por cento para a educação, tanto por cento para a segurança, tanto por cento para a Bolsa Família. Então, essas opções que nós, enquanto sociedade, ao longo do tempo, fomos travando o nosso país de alguma forma, através, às vezes, do Congresso e outras vezes por opção do Executivo, dos presidentes, tá? Nós fomos optando em gastar em alguns lugares em relação a outros. E isso é política fiscal. Então, quando o governo resolve fazer uma estrada e não resolve fazer um investimento em saúde, ele fez uma opção. Tá? Não tem o certo ou errado. É uma opção do governo que ele acha que naquele momento, aquele lugar para gastar o dinheiro é melhor. Tá? Ao longo do tempo, nosso aqui no Brasil, felizmente ou infelizmente, dependendo da maneira que você queira entender, né, nós podemos discutir das duas formas, defendendo ou criticando sem problema nenhum, tá? A maneira que nós gastamos nosso dinheiro aqui. Tá? Muitos dizem que é de maneira errada, alguns defendem, mas boa parte do dinheiro do Brasil, que o Brasil arrecada, ele é gasto através do orçamento da União, ele é travado. Então já está escrito nas nossas leis que nós criamos ao longo do tempo que X% é para educação, X% é para saúde.
Então nós não temos tanta opção assim hoje em dia, nós, que eu quero dizer, um governo novo, tá? Você, enquanto presidente da República eleito, você não tem tanta opção assim de poder escolher o que você vai fazer com o dinheiro arrecadado. Parte só desse dinheiro está disponível para o presidente da República poder realmente fazer o que ele desejar, sem pedir permissão para o Congresso. O resto dessa grana já está tudo travado e ela mais ou menos engessada. Tá? Mas a política fiscal é esse efeito Robin Hood. O governo tira o dinheiro da sociedade, supostamente de quem pode pagar mais, e reinveste de novo na sociedade, tá? Mandando esse dinheiro para aquelas pessoas que teoricamente não pagaram o tributo. Então, só fazer um comentário para vocês, aquele pensamento que nós temos desde quando nós nascemos aqui no Brasil é um tanto quanto errado. Né? As pessoas são entrevistadas muitas vezes e dizem assim: eu pago tributo e eu tenho direito. No papel isso está errado, essa afirmação, deveria ser o contrário. Se eu pago tributo é porque eu tenho dinheiro, eu sou supostamente rico, eu tenho posses, por isso que eu estou pagando o tributo. Estou colaborando para aqueles que não têm. E aqueles que não pagaram o tributo, esses que deveriam usar os recursos. Então, quando nós vamos discutir educação, aonde que as pessoas deveriam estar estudando? Quem que estuda nas nossas federais? O rico ou o pobre? E muitas vezes aqui no Brasil esse papel é invertido. Se pega o dinheiro da arrecadação de tributo, que deveria ser destinado às pessoas mais carentes, tá? E quem se usufrui desse dinheiro é justamente aquelas pessoas que não precisavam do dinheiro. Isso acontece na saúde, acontece na educação, acontece em vários lugares no Brasil, tá? Em vários setores do Brasil. E essa discussão que nós, enquanto sociedade, que temos que estar debatendo constantemente para tentarmos mudar, para deixar mais próximo da nossa realidade, do nosso estado aqui, da nossa cidade, como que aqui deveria ser. Tá? E não talvez a realidade de São Paulo, do Rio, alguma outra. Tá? Porque são nas cidades que o dinheiro é gasto. Ele não é gasto lá no governo federal. Ele só é destinado lá, para onde que vai. Mas realmente ele é gasto nas nossas cidades. Tá? Então quem sabe o que as pessoas precisam é quem está aqui, é o prefeito, nós aqui enquanto sociedade local, que deveríamos ter essa possibilidade de dizer, aqui em Guarapuava, do orçamento total, que seria claro, né, era esse aqui, nós saberíamos qual que era, para a educação. Esse aqui, para nós, a realidade da saúde é outra história. Poderia ser menos aqui, mais ali, dessa maneira. E no Brasil ele é engessado para o país inteiro. Tá? É dessa maneira que funciona na atualidade. Por isso que a política é importante, nós temos que fazer política. Nós temos que debater esses assuntos, não a partidária, mas o que fazer, por exemplo, no caso da política fiscal, com os recursos. Quem que deve pagar mais? Quem que deve pagar menos? Vamos tentar diminuir o tributo no Brasil e optar do Estado não fazer tanta coisa? Não, vamos aumentar os tributos no Brasil e o Estado vai fazer mais coisas para nós. Tá? Então são essas discussões que nós temos que ter quando nós falamos de política fiscal, ok? Esse próximo slidezinho aqui é só umas figuras para vocês aí, tem até uma chargezinha, acho que até da época do Lula ali, se eu não me engano, tá? Então é o dinheiro aqui que nós estamos pagando de tributo, tá? E ele está entrando tudo ainda dentro do governo e ele sai para nós através de benefícios, educação, segurança, tá? Educação aqui embaixo, né? Saúde em cima, segurança aqui no meio. Coloquei as fotinhos ali para poder explicar um pouco melhor para vocês. E ali tem uma brincadeira aí dizendo, dar dinheiro aos pobres é mais eficaz do que reduzir os impostos. É uma sátira dizendo que o Brasil tem muito tributo e ele justifica esse tributo alto porque ele estaria dando dinheiro para as pessoas que precisam, por exemplo, um Bolsa Família. Então, ele tá brincando que países mais evoluídos, vamos imaginar assim, no sistema econômico, tá? Não quer dizer que seja mais evoluído economicamente, mas os sistemas são mais evoluídos, tá? Eles deixam o cidadão escolher o que fazer com o dinheiro, em vez de tirar o dinheiro dele. Tá? Então, em vez de me tributar em R$300, por exemplo, eu deixo você com 200, tributo só em 100. Tá? E os 200 você vai escolher o que vai fazer, você vai escolher o que vai fazer com a escola do teu filho e assim por diante. Tá? Mas é só uma sátira, ali não quer dizer que é certo ou errado. Tá? Então a política fiscal é basicamente isso, eu tiro o dinheiro da sociedade, levo tudo para dentro do Estado, tá? E daí o Estado redistribui isso em vários benefícios para essa sociedade, de uma forma boa ou ruim, dependendo da avaliação que você possa ter sobre
cada um daqueles países e de cada uma das pessoas que estão nos poderes daqueles países fazendo essa política a cada momento. Tá? Aqui eu coloquei um outro gráfico para vocês, só para vocês verem a importância que teve no Brasil da reforma da Previdência, dos gastos. Então, a reforma da Previdência foi a política fiscal que foi mudada. Por que a política fiscal é tão complexa de mudar? Porque boa parte da política fiscal, diferente da monetária, tá, ela precisa da aprovação do Congresso, são leis. Tá? Então, para você mudar, você tem que ter 3/5 da casa, das duas casas, do Senado e da Câmara, para fazer isso mudar. Tá? Então, a reforma que teve agora aí nesse governo foi justamente da tributária. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, nesses dois gráficos, foi até 2018, né, a reforma aconteceu em 2019, mas o que estava acontecendo? A parte vermelhinha é a quantidade de dinheiro que você gasta com as aposentadorias no Brasil, todas elas. Tá? Perdão, todas as aposentadorias urbanas, do setor privado. Tá? Então, se você é INSS, CLT, tá aqui, tá? E a parte cinzinha é a arrecadação que o governo tem para poder pagar essas aposentadorias todo mês. Então, recolhendo as empresas INSS, descontando a tua folha de pagamento, o que nós pagamos de INSS por mês, tá? As empresas e as pessoas físicas, é a arrecadação da folha de pagamento. Não, o governo está arrecadando isso aqui para poder pagar as aposentadorias, a parte cinza. E a parte vermelha é quanto que ele está gastando todo mês. Então tem uma diferença aí, ó, você gasta mais do que se arrecada. Ó, a partir de 2001, essa diferença realmente começou a crescer, ó. E a tendência, ó, ela é só subir. Então a reforma tributária, a reforma fiscal do INSS foi importante justamente para diminuir esse crescimento aqui. Porque senão a grande maioria, ou se não quase totalidade do dinheiro arrecadado dos tributos na política fiscal, em vez de ir para a saúde, para a educação e tudo mais, aqui pouco tempo ia só para pagar as aposentadorias. Não ia ter mais o que fazer com o dinheiro, se não tivesse essa reforma. Tá? E aqui embaixo, ó, ainda pior, é o setor público. Então é a aposentadoria de todo mundo que é funcionário público, tá? Incluindo os militares. Aqui a diferença é muito maior. Ó. Quanto que essas pessoas contribuem e qual que é a diferença que o governo paga. Ó. Só que como tem um número menor em valores, ó, não é tão grande assim que nem aqui, mas a diferença de quanto gasta para quanto paga é enorme. Então essa reforma teria que ter acontecido e infelizmente nesse setor aqui que é o pior, foi o que menos ocorreu. Ocorreu mais nesse setor aqui, ó, tá? Mas é só para título de curiosidade para vocês, tá? Então aqui é só um slidezinho para dizer, quando vocês forem ler alguma bibliografia em relação à economia, eles vão trazer esses valores aí da política fiscal, tributos, esse tipo de coisa, com letras maiúsculas, tá? C, I, G, e isso aí representa os gastos na economia, tá? Então está dizendo o seguinte, ó, C é representado por consumo privado, as empresas e nós, pessoas físicas, tá? I é investimento estatal, o governo investindo, construindo estradas, aeroportos, portos e assim por diante, isso é investimento, tá? G é consumo governamental, é o consumo, manter funcionário público, cafezinho, aluguel das repartições, é o manter a máquina, o consumo, tá? O consumo do governo funcionando. E a demanda global é a soma disso tudo, todo mundo que está gastando na economia. Então só um slide de curiosidade também, não é matéria de vocês, mas só para vocês saberem se é assim, tá? Lá na política monetária eu fiz dois extremos para vocês, de que se tivesse muito dinheiro na economia e um outro que tivesse pouco dinheiro na economia, o que aconteceria, tá? Aqui eu fiz mais ou menos a mesma coisa, com a política, eu tentei desenhar uma política fiscal que seria de expansão para o país crescer, o PIB crescer mais rápido possível. O que teria que acontecer de política, de decisões, tá? Para incentivar o crescimento do país. Então, por exemplo, diminuir os tributos. Por quê? Porque se eu diminuir os tributos, teoricamente os preços caem. Se os preços caem, nós vamos vender mais. Nós, consumidores, vamos consumir mais. E as empresas vão vender mais. As empresas vendendo mais, tá? A tendência é que até a própria arrecadação do governo aumente por causa do volume. Tá? Então, o que é o ideal na economia para fazer com que o país cresça? Diminuir a tributação, aumentar o gasto do governo, porque daí quanto mais o governo gastar na economia, mais emprego gera. Não é empregar pessoas,
É o governo gastando na economia, tá? Construindo, de preferência, investimento, tá? Construindo estradas e tudo mais. O consumo privado, nós e as empresas consumindo cada vez mais. A demanda agregada, aquilo que eu mostrei no slide anterior para vocês, que somos todos nós na economia gastando mais. E dessa forma levaria com que a produção aumentasse e o emprego aumentasse. Tá? Então, diminui só tributo e o resto aumenta tudo. Todo mundo gastando, as empresas consumindo para poder produzir mais, as pessoas recebendo seu dinheiro e comprando casa, financiado, carro, todo mundo gastando na economia, faz com que a economia cresça. Tá? Não quer dizer que é bom para você isso, mas para o país seria ótimo. Tá? E o que seria ao contrário, uma política fiscal aí de segurança, que não teria a expansão assim dessa forma? Tá? Lembra que é sempre dois extremos, não tem nenhum bom. Tá? Extremos nunca será bom. Tá? Então essa contenção dos gastos públicos, aumentar tributo, sobe preço das coisas, nós vamos consumir menos. Tá? Diminuir gasto público, o governo fazer uma recessão e segurar, não investir em nada, tá? Ou seja, não vai gerar gasto do governo, tá? Não vai ter estradas novas, não vai ter nada do governo novo, plano de desenvolvimento novo, nada disso. Nós e as empresas diminuindo o consumo e a demanda agregada, que é tudo isso aqui junto, diminuindo. Dessa forma, teria uma redução da produção, uma redução do emprego. Tá? Tranquilo? São só gráficos demonstrando para vocês o que eu preciso que vocês entendam aí em relação à política fiscal. É basicamente isso, tá? Que é tudo que envolve arrecadação, como que eu tiro o dinheiro da sociedade e tudo que envolve como que eu governo, vou gastar de novo esse dinheiro na economia, tá? Isso é política fiscal. Então, qualquer notícia que vocês verem que o governo vai gastar mais dinheiro ou vai economizar dinheiro, política fiscal. Tá? Se o governo vai aumentar a arrecadação dele e fazer alguma coisa para tentar arrecadar mais, política fiscal. Tranquilo? Quem que controla tudo isso? Ministério da Fazenda. Tá? Quem está à frente disso é o ministro da Economia, na atualidade, é o Paulo Guedes lá. Aquela fotinha que vocês viram. Tranquilo? Beleza? Se eu não me engano, tem 2 questões na prova falando sobre política fiscal. Mas é basicamente isso. Tá? O governo resolveu comprar carros para algum órgão público, gastou o dinheiro arrecadado. Política fiscal. Toda vez que o governo gastar em algo, política fiscal. Toda vez que o governo tentar melhorar ou fazer alguma coisa para tentar controlar a entrada de tributos, tá? Administrar isso, fiscalizar isso, tá? Fronteiras, por exemplo, do país. O governo federal resolveu fazer uma política para poder fazer mais uma ponte ali em Foz do Iguaçu. O que é isso? Política fiscal. O governo tentando aumentar ali o trânsito de mercadorias legalizadas. Tá? O governo federal resolveu afrouxar a ponte do Paraguai ali e tirou um número X de agentes federais ali na fronteira. Tá? O que é isso? Política fiscal. Vai ter muito mais sonegação passando mercadoria sem pagar imposto na fronteira. Então, qualquer que seja a ação, para bem do país, para o mal do país, tanto faz. Se o governo tomar uma decisão, é política fiscal. Tá? Desta forma. Tá? Então, toda vez que o governo está proibindo contrabando, política fiscal. Porque ele está fazendo algo para aqueles produtos que estão entrando no Brasil sem pagar tributos. Tá? Então, de uma maneira errada, está entrando dessa forma. O governo vai lá, tenta proibir essa entrada, para que quando entrar de uma maneira legal, pagando tributo, gerando emprego e assim por diante. Tranquilo? Sem problema? Beleza.